Muy buenos días o buenas tardes, amados hermanos. Muito bom dia ou boa tarde, amados irmãos e amigos presentes aqui em Melipilla, Chile. É para mim uma bênção muito grande estar com vocês nesta ocasião. Aprecio sua paciência. Nessa ocasião, temos um tema no qual quem o colocou por aqui não somente queria que vocês soubessem sobre este tema, mas que também como que quer saber deste tema um pouquinho mais. Quem o colocou. E vamos ver o que Deus nos permite saber, porque eu também quero saber deste tema. E vamos ver o que Deus nos permite ver sobre este tema, a explosão ou as explosões do sétimo selo. Vamos ler em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 em diante, onde diz: Quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e lançou sobre a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. E em Apocalipse, capítulo 10, versículo 1 em diante, diz: Vi outro anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. O seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Tendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nosso tema, como eu já lhes disse, é as explosões do sétimo selo. Para poder compreender este tema, as explosões do sétimo selo, vamos ler o que diz o precursor da segunda vinda de Cristo falando com relação ao sétimo selo. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. E vejamos o que ele diz sobre o sétimo selo, página 464 e 465 nos diz: Devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção, selado desde antes da fundação do mundo, com 7 selos. Tudo termina. É o fim deste mundo agitado, é o fim da natureza agitada e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra, e até é o fim do tempo. O tempo termina. Assim nos diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 ao 7, onde o anjo disse: O tempo não será mais. E isso será no dia quando este grande evento aconteça. Ali tudo termina. Ao final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças e ainda é o fim da entrada ao milênio. Tudo isso é contido no sétimo selo.
É como disparar um foguete ao ar, fogos de artifício. Este foguete faz uma explosão por aqui perto e em seguida, muito mais alto, faz outra explosão. E dali saem 5 estrelas. Uma dessas 5 faz uma explosão e dali saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas explode, e dali saem outras 5 estrelas, e depois desaparece gradualmente. Assim é o 7º selo. Ali termina o tempo, aí termina o tempo para o mundo, é o fim do tempo para isto e aquilo, e todas as coisas. Tudo termina com o 7º selo. Agora, como Deus fará? Isso é o que não sabemos. Não sabemos. Nisto será o tempo para todas estas coisas e a entrada do milênio. Desculpem, a garganta está um pouquinho afetada nesses dias, mas seguimos em frente com a palavra. Diz, nisto será o tempo para todas estas coisas e a entrada do milênio. Agora, notem que a abertura deste selo foi tão tremenda que até os céus mesmos foram silenciados por este evento pelo tempo de meia hora. Agora, é tremendo? O que é? Não houve nada que se movesse por esse tempo. Uma meia hora pode ser que não seja muito tempo se você estiver se divertindo. Mas estando em suspenso entre a vida e a morte, pode ser como um milênio. Isto foi tão grande que nem o próprio Jesus falou dele, nem um dos demais tampouco. E continua aí. E continua aí mostrando tudo isto do 7º selo. Agora vejam vocês como o 7º selo está relacionado com o fim das taças, o fim das trombetas, o fim da igreja, ou seja, o fim da era da igreja, ou seja, da dispensação da graça, e está relacionado, tem a ver com o fim do mundo também. Não disse Jesus que para o fim do século o Filho do Homem enviaria os seus anjos com grande voz de trombeta? Agora, o 7º selo é a vinda do Senhor. E como Cristo diz que virá o Filho do Homem no tempo final? São Mateus capítulo 16, versículos 27 ao 28, nos diz como virá o Filho do Homem. Diz o próprio Jesus nos falando, profetizando, diz, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Como vem o Filho do Homem? Vem com os seus anjos na glória do seu Pai. Como vem o cumprimento do 7º selo? Vem com os seus anjos na glória de seu Pai. O cumprimento do 7º selo não pode ser verdadeiro se não estiver o Filho do Homem com os seus anjos. E o que isso significa? Isto significa a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do anjo que tem o 7º selo, do qual fala o precursor da segunda vinda de Cristo na mensagem dos selos
Em espanhol, página 469 diz: E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Pareceu-me muito diferente dos demais. Estava em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. Está falando desta foto ou deste evento que foi tomado em foto, onde estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras e um anjo que é muito diferente dos demais, o qual é este que está aqui em cima. Agora diz... E notaram que disse que um desses anjos era muito diferente? Me pareceu muito distinto, diferente dos demais. Estava em uma constelação com 3 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse-lhes que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Disse-lhes também que me levantou, me elevou. Se lembram? Agora, aqui está, era quem tinha o 7º selo. Qual desses anjos é aquele que tem o 7º selo? O anjo que era muito diferente dos demais, o qual está aqui formando a cabeleira branca do Senhor. Os outros formaram a barba do Senhor. Era aquele que tinha o 7º selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Amém. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. O 7º selo, vejam vocês, sendo a vinda do Senhor, e este anjo, que era diferente dos demais, sendo aquele que tem o 7º selo, para se cumprir o 7º selo na terra, pois tem que vir, como vieram os anjos à terra para cumprir o ministério deles, cada um em sua era. E agora, tem que vir este anjo que é muito diferente dos demais. Já não pode vir a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª ou 7ª era, porque essas eras já terminaram. E os ministérios que foram manifestados nestas eras, o seu tempo já passou. E o véu de carne onde estavam manifestados se foram. Esses véus de carne, portanto, o ministério de São Paulo está no passado. O de Irineu, o de Martinho, o de Colombo, o de Lutero, o de Wesley, e o do precursor da segunda vinda de Cristo. Tudo isso já é história. Obtivemos os benefícios desses ministérios. Tanto aqueles que viveram nos tempos destes ministérios, como nós também recebemos o benefício desses ministérios. Porque temos a palavra que foi falada através deles, a qual ainda é de bênção para nós. E nas mensagens de São Paulo e do 7º anjo mensageiro William Branham estão as profecias da segunda vinda de Cristo. As profecias que têm que ser cumpridas neste tempo final. Portanto, são de bênção os ministérios que eles tiveram e as coisas que eles falaram. E as profecias que deram para este tempo final. E agora, para o 7º selo ser cumprido na terra, pois tem que vir o anjo que tem o 7º selo. E este anjo, que é diferente dos demais, não pode vir a nenhuma destas eras, mas tem que vir à era da pedra angular. E a vinda desse anjo cumpre o 7º selo aqui na terra. E agora, vejamos com mais claridade, com mais clareza, este mistério do 7º selo, que é o mistério da vinda do Senhor, a qual está mostrada em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante. E para o seu cumprimento é necessário o que está aqui profetizado.
Página 57 do livro dos selos em espanhol diz o precursor da segunda vinda de Cristo: e vi outro anjo forte descendo do céu vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça estava o arco-íris. Agora, se você prestar bem atenção, notará que essa pessoa é Cristo, porque ainda no Antigo Testamento, ele foi chamado o anjo do pacto. E ele agora vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando. E o seu rosto era como o sol e os seus pés como colunas de fogo. Lembram o anjo de Apocalipse capítulo 1? Este é ele mesmo. Um anjo é um mensageiro e ele é um mensageiro a Israel. Vê você? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem pela sua igreja. Agora vejam vocês como este anjo forte que desce do céu, o qual é Cristo em sua vinda, vem como mensageiro a Israel. Ele vem. Diz, ele vem diretamente aos judeus, porque a sua igreja, a igreja chegou ao seu fim. Vem diretamente aos judeus, vem como o mensageiro a Israel. Vem como o mensageiro a Israel e consequentemente, vem com a mensagem do Evangelho do Reino, que é a mensagem que o povo hebreu receberá neste tempo final. Vem com a mensagem messiânica prometida para este tempo final. Vejamos na página 123 do livro dos selos, onde diz: Vamos ver. Virá o Messias e será tirada a sua vida em sacrifício na metade da semana. Então, fará cessar o sacrifício e a oferta. Isso já se cumpriu na primeira vinda de Cristo. Na metade da semana número 70, a vida do Messias foi tirada na cruz do Calvário. E cessou, parou o sacrifício e a oferta em seguida. Porque já não são necessários mais sacrifícios e ofertas pelo pecado, porque com o sacrifício de Cristo já se cumpriu o que estava refletido naqueles sacrifícios. Então ainda restam 3 anos e meio para o ensinamento messiânico entre os judeus. Deus não trata com os gentios e os judeus ao mesmo tempo. Ele lida com Israel como uma nação, mas com os gentios lida individualmente. Ele não chamou os gentios, ele não chamou os gentios para ser sua noiva, mas que chamou o povo dentre os gentios. Agora, ele lida com Israel como uma nação. E agora mesmo, ela está ali como uma nação. E agora o que faz? Pois esperando a vinda do Senhor, a vinda e cumprimento do 7º selo, para os 3 anos e meio que faltam ao povo hebreu sejam cumpridos e o ensino messiânico percorra toda a nação hebraica. O ensinamento messiânico do Evangelho do Reino, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo. E revelando também a história do que foi a primeira vinda de Cristo. E mostrando o sacrifício pelo pecado, o qual Cristo realizou na cruz do Calvário. Eles se lamentarão, chorarão e receberão o perdão como nação. E entrarão 144 mil hebreus. E isso é todo Israel para Deus. É o Israel eleito por Deus, e esses são os escolhidos de Deus do povo hebreu, mas não pertencem
ao corpo místico de Cristo, mas que são aqueles que servirão como eunucos no reino de Cristo, servirão Cristo e a sua igreja. Agora vejam como que para o povo hebreu será pregada a mensagem messiânica, a qual está prometida para ser pregada no tempo final pela grande voz de trombeta. Na página 310 do livro dos selos diz: eles perguntaram, restituirás o reino a Israel neste tempo? O reino judeu será estabelecido sobre a terra. Vocês já sabem isso. João disse que o reino, este agora é o reino do Evangelho. Mas o reino do judeu será pregado por estes dois profetas. Agora vejam, durante a dispensação da graça, se esteve pregando o reino do Evangelho. Mas com a mensagem do Evangelho do Reino, se pregará o reino dos judeus. Mas o reino dos judeus será pregado por estes dois profetas. O reino dos céus é pregado aos gentios, mas o reino sobre a terra que será estabelecido depois do milênio é para os judeus. E quem pregará esse reino? Esse reino será pregado pelas duas oliveiras. E agora, vejam vocês como as duas oliveiras, e vamos ver, sendo que o Filho do Homem vem com os seus anjos, vem com as duas oliveiras. Ou seja, que o sétimo selo vem com os seus anjos, com Moisés e Elias. Toda pessoa que veja a vinda do reino de Deus e veja o sétimo selo, estará vendo a vinda do anjo, que era muito diferente dos demais, vindo à terra com os ministérios de Jesus, Elias e Moisés. Se não estiverem estes três ministérios aí, isso não é, então, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Porque então faltou algum dos anjos e isso já não pode ser a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Tem que ser com os ministérios de Jesus por segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez. Tem que estar aí presentes na vinda do Filho do Homem em seu reino. E isso é o sétimo selo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Isso é o sétimo selo. A vinda do anjo, que era muito diferente dos demais, com seus anjos, ou seja, a vinda do anjo, que era muito diferente dos demais, manifestando os ministérios de Jesus pela segunda vez, de Elias por quinta vez e de Moisés por segunda vez. E agora vamos ver como é que vem. Já lhes mostrei que vem como mensageiro a Israel, mas vem pela sua igreja, porque sua igreja ainda está aqui na terra. E se ele, antes de ir ao povo hebreu, e se revelar e o povo hebreu recebê-lo, não se revela no meio da sua igreja, não se manifesta no meio da sua igreja, ficaria aqui para a grande tribulação a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas ela tem a promessa de que será transformada e raptada, porque ela creu em Jesus Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o seu Espírito Santo.
Portanto, não tem manchas, não tem pecados, e a grande tribulação é para purificar tudo o que tiver pecado. E como ela não tem pecado, então será levada à ceia das bodas do Cordeiro. Agora lhes mostrei como vem como mensageiro a Israel. E o mensageiro a Israel é o mensageiro que vem com os ministérios das duas oliveiras. Esse é o anjo que aparece em Apocalipse capítulo 7, onde diz: vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados, da tribo de Rubem, 12.000, da tribo de Gade 12.000, e continua enumerando 12.000 selados de cada tribo. E em seguida, em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, aparecem já selados. Diz: então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. Como obtiveram este selo nas suas testas? Através do ministério deste anjo que vem com o selo do Deus vivo. Este anjo que vem com o selo do Deus vivo, qual é o selo do Deus vivo? É o Espírito Santo. O Espírito Santo vem nesse anjo manifestado. Esse é o mensageiro que vem com o Espírito Santo manifestado em carne humana no último dia, para chamar e juntar a todos os escolhidos de Deus. Chamará e juntará 144.000 hebreus, mas antes chame junto os escolhidos da igreja na era da pedra angular. Em São Mateus capítulo 24, versículo 31 diz: e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Aí vejam vocês como os ministérios dos seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias, com a grande voz de trombeta. Ou seja, com a mensagem do Evangelho do Reino, com essa mensagem messiânica, estará chamando e juntando os escolhidos de Deus. Não há outra coisa para chamar e juntar os escolhidos de Deus a não ser a mensagem do Evangelho do Reino, para este tempo final. Assim como não houve outra coisa para juntar os escolhidos de Deus das 7 eras da igreja gentia, a não ser a mensagem do Evangelho da graça, sendo pregada pelos anjos mensageiros enviados por Cristo em cada era da igreja gentia. E agora, para o recolhimento dos últimos escolhidos do tempo final, é necessário a grande voz de trombeta ou trombeta final, que é a mensagem do Evangelho do Reino. Essa mensagem messiânica que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. Com essa mensagem é com a qual são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus. Não há outra mensagem que funcione para os chamados dos escolhidos de Deus entre os gentios e para os chamados dos escolhidos de Deus do povo hebreu. Por isso vocês podem ver que entre os judeus foram muitos pregadores pregando o Evangelho da Graça, mas não puderam converter o povo hebreu a Cristo. Porque com a mensagem que eles serão convertidos a Deus, será com a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo com os seus anjos, gira ao redor do 7º selo. Ou seja, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Com essa mensagem revelando o mistério da sua vinda, os escolhidos hebreus despertarão e dirão: isto é o que nós estamos esperando por milhares de anos. E eles estão esperando outra coisa? Não. Eles o que estão esperando é a vinda do Messias. E a vinda do Messias é a vinda e cumprimento do 7º selo. E agora vejam vocês como vem esse 7º selo manifestado. Em Apocalipse capítulo 19, vem sobre um cavalo branco.
Esse cavaleiro do cavalo branco é Cristo. É Cristo quem vem. Agora, a primeira vinda de Cristo que foi? A primeira vinda de Cristo foi a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, a vinda do Verbo encarnado em um homem simples de Nazaré, chamado Jesus. Isso foi a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o qual estava prometido que viria. Em Malaquias, vamos ver, diz que viria o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, diz, capítulo 3 de Malaquias, versículo 1 em diante, diz, vede, eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Esse foi quem? João Batista. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Depois de João Batista, quem viria? O Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quem apareceu a Moisés naquela sarça ardente e disse, eu sou o Deus de teu pai, ou seja, o Deus de Arão, pai de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. E agora, havia descido para libertar o povo hebreu da escravidão. Para o tempo final, desce para libertar todos os seus filhos e assim todos obterem nossa liberação, obtendo um corpo eterno, os que vivemos e os mortos em Cristo, obtendo um corpo eterno, no qual ressuscitarão. E isso será a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, tipificada na liberdade ou liberação que Deus efetuou com o povo hebreu lá no Egito. E agora, vejam quem é que vem. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. De repente virá ao seu templo o Senhor. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem buscais, o anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Agora vejam a promessa da vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor. Em Isaías também nos fala da vinda deste anjo do pacto, o qual é o mesmo Deus com seu corpo teofânico, esse corpo que é parecido ao nosso corpo, mas de outra dimensão. É chamado também o Verbo. Agora, em Isaías capítulo 40, versículo 3 em diante, diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso, aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente a verá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Este clamando no deserto foi quem? João Batista. Ele mesmo deu testemunho que era a voz de um clamando no deserto. São Mateus capítulo 3, versículo 3, dá testemunho disto. E também São Mateus capítulo 11, versículo, digamos, do 9 em diante ao 14, Jesus também dá testemunho de João Batista, como Elias que tinha que vir, como precursor, lhe preparando o caminho. Continua dizendo, diz uma voz, clama, e eu disse, que hei de clamar? Todos os homens são como a erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá, aqui está o vosso Deus.
João Batista estava apresentando o Deus de Israel em carne humana. Ele disse: depois de mim vem um do qual eu não sou digno de desatar o cadarço do seu calçado. Ele os batizará com Espírito Santo e fogo. Ele disse também: eu não o conhecia, mas aquele que me mandou batizar me disse: sobre aquele que você vê o Espírito Santo descer em forma de pomba sobre ele, esse é ele. E João disse: eu o vi e dei testemunho que esse é ele, assinalando Jesus. Agora vejam aqui a profecia. Estaria sendo mostrado o Deus de Israel. O Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. O seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor apacentará o seu rebanho, nos seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Agora vejam vocês, como está prometida aqui, profetizada a primeira e segunda vinda de Cristo, onde Deus seria visto. Aqui diz, vejam aqui o vosso Deus. Deus seria visto. Mas, vejam vocês, o versículo 5 diz: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. E quando se cumpriu essa profecia 2000 anos atrás, vejam vocês o que foi o cumprimento desta profecia. São João capítulo 1, versículo 1. Em diante diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O Verbo estava no princípio com Deus. E era o próprio Deus, porque o Verbo é o corpo teofânico de Deus. É o Verbo, a palavra, onde Deus se manifestou e desde onde Deus falou e criou todas as coisas. Por isso diz: todas as coisas foram feitas por meio dele. E em Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em seguida, no versículo 9, diz, 9 e 10 de São João, capítulo 1, diz: e aquela luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. E agora, como veio ao povo hebreu? Vamos ver como veio. Mas a todos aqueles que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como veio o Verbo no meio do povo hebreu? Veio em carne humana. O Verbo, que é o mesmo Deus com seu corpo teofânico, chamado no Antigo Testamento também o anjo do pacto, o anjo do Senhor, se vestiu de um corpo de carne, de um véu de carne, e esteve no meio do povo hebreu, manifestado, falando ao povo hebreu. E neste véu de carne estava a palavra de Deus sendo manifestada através desse véu de carne. Era escutado Deus falando ao povo hebreu. Isso é o que nos diz São Paulo em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, e versículo 1 ao 2, quando diz, versículos 1 em diante, versículo 1 ao 3, vamos ler para que tenhamos o quadro claro aqui.
desta manifestação de Deus em carne, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o universo. Através de quem nos falou? Disse Paulo. Diz, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez o universo. O qual o Filho é o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui podemos ver como o Deus Todo-Poderoso veio com seu corpo teofânico, criou no ventre de Maria uma célula de vida, a qual se multiplicou célula sobre célula e formou, foi criado o corpo de Jesus, e nesse corpo habitou Deus com o seu corpo teofânico. E desde esse corpo realizou Deus a obra de redenção, sendo oferecido esse corpo em expiação pelos nossos pecados, e em seguida, depois que ressuscitou e subiu ao céu, colocou seu próprio sangue lá no propiciatório ou cadeira de intercessão ou assento de misericórdia, e tem intercedido no templo que está no céu, no lugar santíssimo, como o sumo sacerdote fazia uma vez ao ano, ou seja, um dia no ano, o dia 10 do 7º mês de cada ano, o sumo sacerdote entrava ao lugar santíssimo com o sangue da expiação do bode e ali fazia a obra que correspondia como sumo sacerdote, intercessão pelo povo hebreu. Isso é o mesmo que Cristo está fazendo no céu desde que Ele subiu ao céu. E tudo isso foi refletido no que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação, um dia no ano. No dia 10 do 7º mês de cada ano, isso o sumo sacerdote fazia, e isso estava profetizando, era uma profecia de que o nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo do pacto, faria esse trabalho no templo que está no céu. E por isso tinha que obter o sangue da expiação para levá-lo ao templo que está no céu. E por isso veio aqui, e aqui se efetuou o sacrifício. E tomou o sangue do sacrifício e o levou ao céu. O sacrifício se efetuava onde? No átrio. E este planeta Terra é o átrio. Mas Cristo teve que subir ao céu, chegar à presença de Deus, ao lugar santíssimo, para levar ali seu próprio sangue, Cristo entrando como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, porque ele é o sacerdote Melquisedeque do templo que está no céu. E ali não podia entrar nem Arão, nem nenhum da descendência de Arão, mas que tinha que entrar o rei Melquisedeque, que também é o sumo sacerdote Melquisedeque. É rei e é sacerdote. Por isso é que os descendentes de Melquisedeque são reis e são sacerdotes. Não diz assim a Escritura que ele nos redimiu com seu sangue? Diz em Apocalipse capítulo 1,
Versículos 5 ao 6 diz: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. E no capítulo 5 de Apocalipse diz, versículos 9 em diante, 9 ao 10 diz: E cantava um novo cântico dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto e com teu sangue nos comprastes para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Agora somos reis e sacerdotes segundo a ordem de Levi? Da descendência de Arão? Não. Mas da ordem celestial, da ordem de Melquisedeque. E dessa ordem nós somos reis também. E agora, os descendentes desta ordem serão aqueles que estarão como sacerdotes ministrando no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. E serão também aqueles que estarão como reis com Cristo, com o Messias, neste planeta Terra. É uma ordem celestial, a ordem divina, a ordem da descendência de Deus que vem através de Melquisedeque, do rei e sacerdote Melquisedeque, que é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, ele esteve aqui na terra 2000 anos atrás, manifestado em carne humana. O anjo do pacto, o anjo do Senhor, vejam vocês, é esse rei Melquisedeque, e é esse sacerdote Melquisedeque. Por isso vocês o encontram em diferentes lugares do Antigo Testamento. Manifestado, e Deus disse, no capítulo 23 do livro de Êxodo, versículos 20 em diante, diz: Eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. E ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. E quando esse anjo do Senhor é manifestado na terra, aí está o nome de Deus. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Quando se manifestou em carne humana 2000 anos atrás, vejam vocês, esteve no meio do povo hebreu, que era o povo que o estava esperando. E agora, para o tempo final, é a igreja gentia quem está esperando a segunda vinda do anjo do Senhor, do anjo do pacto, o qual veio 2000 anos atrás, manifestado em carne humana, naquele véu de carne chamado Jesus. E o que será a vinda do anjo do pacto manifestado em carne humana no último dia? O que será a vinda desse anjo que tinha o sétimo selo? O que será a vinda desse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? Pois é a vinda do anjo do pacto, é a vinda
de Jesus Cristo em Espírito Santo. Agora, na página 300, vamos ver primeiro a 277 do Livro dos Selos em espanhol. Diz, orando nosso irmão Branham, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o Espírito de Cristo, entre em confronto com o anticristo e ele chame os seus. E ele chame os seus. E na página 256 nos diz, corrijo, na página 256 do Livro dos Selos em espanhol diz, falando deste cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Assim é como veremos a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, a vinda do Espírito Santo neste tempo final, na era da pedra angular e dispensação do reino. Essa é a forma em que Jesus Cristo vem em Espírito Santo manifestado, encarnando-se em um homem do tempo final. Na página 134 do Livro dos Selos em espanhol, nos diz o precursor da segunda vinda de Cristo, e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o Espírito Santo esteve de era em era, manifestado onde? Em cada anjo mensageiro no meio da sua igreja. E agora este Espírito Santo que temos, o que é Jesus Cristo manifestado em Espírito Santo, o qual esteve manifestado em cada anjo mensageiro na porção correspondente a cada era. Agora, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, aquele que está em nosso meio agora mesmo na forma de Espírito Santo, quando ele chegue a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e Senhor dos Senhores. Agora vejam como a promessa da vinda do Espírito Santo em carne humana, como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19 será a vinda do Espírito Santo encarnado em um homem. Será a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Isso é a vinda da palavra encarnada em um homem. É a vinda da palavra, o Verbo, o Espírito Santo encarnado em um homem e manifestado através desse homem neste tempo final. E aí, vem seus anjos também. Na página 399 em espanhol, do Livro dos Selos, quando perguntam sobre do Elias que pregará ao povo hebreu, página 399 em espanhol do Livro dos Selos, na pergunta número 11, lhe perguntam: o Elias que deve pregar aos judeus é o verdadeiro Elias que esteve nos dias de Acabe, ou será somente o espírito de Elias em outro homem? E a resposta foi: eu pensei que será um homem deste tempo, ungido com esse espírito. Porque lá, quando Elias já tinha subido e Eliseu se encontrou com os filhos dos profetas, eles disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. É que Eliseu operou igual a Elias. Vejam vocês, onde o conheceram? A Elias, ao ministério de Elias manifestado pela segunda vez em outro homem, Eliseu, quando abriu o Jordão. O mesmo que Elias tinha feito para cruzar ao outro lado. E agora, para cruzar até aqui, Eliseu abriu novamente o Jordão. Os filhos dos profetas disseram:
é o espírito de Elias que repousou sobre Eliseu. E estavam corretos. Era a segunda ocasião em que o ministério de Elias repousava sobre outro homem. O Espírito de Deus em Eliseu, manifestando esse ministério pela segunda vez. A terceira ocasião em que repousou o Espírito ministerial de Elias sobre outro homem foi em João Batista. O próprio Cristo disse: Ele é aquele Elias que havia de vir. Se vocês quiserem receber, esse é aquele Elias. João Batista. São Mateus capítulo 11, versículo 14. E São Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 14, digamos. E também São Lucas capítulo 1. Aqui é o anjo Gabriel que diz isto. Falando de João Batista, diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Capítulo 1, versículo 16 ao 17 de São Lucas. E irá diante dele, ou seja, do Messias, no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos e preparar ao Senhor um povo bem disposto. O arcanjo Gabriel falou de João Batista como Elias que viria naquele tempo para preparar o povo para a vinda do Senhor, ou seja, como precursor da primeira vinda de Cristo. E em seguida, Jesus também deu testemunho de que João Batista era aquele Elias. E essa foi a terceira vez que o ministério de Elias esteve manifestado pelo Espírito Santo em outro homem. E a quarta ocasião foi no reverendo William Marion Branham, no qual esteve o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo manifestado nele, operando o ministério de Elias por quarta ocasião e com esse ministério precursando a segunda vinda de Cristo. Sendo o precursor da segunda vinda de Cristo, encontraremos que em todas as suas mensagens, ele fala sempre da segunda vinda de Cristo. Sempre estará girando sua mensagem sobre ou ao redor da segunda vinda de Cristo, ou seja, preparando o povo para que receba a Cristo em sua segunda vinda. E diz como virá. Diz que será a palavra encarnada em um homem. E porquanto o Filho do Homem vem com seus anjos, quando lhe perguntam sobre de Elias vindo por quinta ocasião, como o mensageiro ao povo hebreu, diz que será? Vamos ver, diz: eu pensei que será um homem deste tempo ungido com esse Espírito. É o Espírito Santo operando o ministério de Elias por quinta ocasião. E agora, com essa manifestação de Jesus, Moisés e Elias, na manifestação, abertura ou cumprimento do sétimo selo, o foguete do sétimo selo da segunda vinda de Cristo diz que faz certas explosões. Diz, é como disparar um foguete, um fogo de artifício ao ar. Este foguete faz uma explosão por aqui perto. Em seguida, muito mais alto, faz outra explosão. Não pode haver um lugar mais alto do que este na era da pedra angular. No corpo místico de Cristo. Vejam vocês como a explosão desse foguete é na igreja do Senhor Jesus Cristo. E neste planeta Terra.
E em seguida, em seguida muito mais alto, em seguida muito mais alto faz outra explosão e dali saem 5 estrelas. Uma dessas 5 estrelas, uma dessas 5 faz uma explosão e daí saem outras 5 estrelas. E uma dessas estrelas, dessas 5 novas que saíram, faz outra explosão. E uma dessas estrelas explode e daí saem outras 5 estrelas. E depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Quando termina o seu trabalho, pois já as explosões terminam. Agora vejam. Há 2 explosões do foguete. De onde? Da segunda explosão saem 5 estrelas. E em seguida, uma dessas estrelas explode e saem 5 estrelas mais. E em seguida, uma dessas estrelas, das 5 novas estrelas, explode e saem 5 estrelas mais. Aqui podemos ver 2 explosões do foguete e, em seguida, 2 explosões de estrelas. Ou seja, que por todas, ao todo, quantas explosões são? 4 explosões. 2 do foguete e 2 de estrelas. O foguete é o sétimo selo. A segunda vinda de Cristo. E agora, desse foguete da segunda vinda de Cristo, aparecem 2 estrelas aí explodindo. Porque vem com estrelas que vão explodir. Vem com seus anjos, vem com Moisés e Elias. Os anjos e os profetas são representados em estrelas. E Cristo também disse que Ele é a estrela resplandecente da manhã. Agora vejam como o foguete explode e surgem 5 estrelas. E em seguida, uma estrela explode dessas 5 estrelas e surgem 5 estrelas mais. E em seguida surge outra estrela da nova explosão e explode e surgem 5 estrelas mais. Ou seja, que há 4 explosões e 3 grupos de estrelas. 3 grupos de 5 estrelas cada grupo. O foguete, na sua segunda explosão, causa 5 estrelas, produz 5 estrelas, e depois uma estrela dessas explode e produz 5 estrelas mais, e em seguida, uma estrela das 5 produzidas explode e produz 5 estrelas mais. Ou seja, há 4 explosões, 2 explosões do foguete e 2 explosões de 2 estrelas. E há 5 grupos de estrelas. 5 grupos de estrelas. O primeiro produzido pelo foguete na sua segunda explosão e o segundo, 2 grupos de estrelas produzidos pela explosão de cada uma dessas estrelas que explodiu. Agora podemos ver a segunda vinda de Cristo com seus anjos. Podemos ver a vinda do foguete com suas estrelas. E o planeta Terra, com todos os seus habitantes, com toda a vida do planeta Terra, girará ao redor do sétimo selo. No sétimo selo está o fim de todas as coisas e a entrada ao milênio. A introdução ao milênio também está no sétimo selo. Agora podemos ver como desde diferentes ângulos foi mostrado o sétimo selo em toda a Escritura e as mensagens do precursor da segunda vinda de Cristo.
E desde os diferentes ângulos que é mostrado o sétimo selo, causará um impacto correspondente sobre a raça humana. Trará os benefícios para a Igreja do Senhor Jesus Cristo desde o ângulo correspondente às bênçãos prometidas para a Igreja de Jesus Cristo. E trará a cumprimento tudo o que corresponde a este tempo final. Assim é o sétimo selo. Tudo gira ao redor do sétimo selo. Tudo gira ao redor da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Tudo gira ao redor da sua vinda com seus anjos. E essas são as coisas que devem em breve acontecer, as quais Cristo disse que nos revelaria. E através do seu anjo mensageiro, nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer e nos mostra o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos e os resultados que vai produzir o sétimo selo neste tempo final. Tudo depende do sétimo selo, da segunda vinda de Cristo, da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é um instrumento de Jesus Cristo, o véu de carne onde Cristo estará manifestado no último dia. E onde estará manifestando Jesus Cristo em Espírito Santo os ministérios de Moisés por segunda ocasião, de Elias por quinta ocasião e de Jesus por segunda ocasião. E desde aí estarão sendo efetuadas essas explosões do foguete e dessas duas estrelas que explodem. Desde aí é que veremos a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo realizando o seu programa correspondente a este tempo final. E quando tudo tiver terminado, ou seja, se realizado todo o programa do sétimo selo, será o fim para as taças, as trombetas e a entrada ao milênio. Ou seja, que o sétimo selo, vejam vocês, entra até o milênio. E o sétimo selo no milênio, pois, estará reinando. Ou seja, que do sétimo selo dependem todas as coisas. No sétimo selo vem tudo o que Deus prometeu realizar neste tempo final. Aí está o milênio, aí está a trombeta final, aí está a grande voz de trombeta, aí está o recolhimento dos escolhidos dentre os gentios e do povo hebreu. Aí está Moisés, aí estão as duas oliveiras, aí está o ministério de Jesus, tudo está no sétimo selo. Tudo isso é contido no sétimo selo. Por isso é que o sétimo selo, o anjo que desce do céu, o anjo forte, levanta sua mão ao céu e diz que o tempo terminou, porque aí, no sétimo selo está o fim do mundo. Perdão, está o fim do mundo, o fim das trombetas, o fim das taças, o fim do tempo e a entrada ao milênio. Tudo está aí no sétimo selo. Por isso podemos ver que do sétimo selo todos dependemos.
E sem a revelação do sétimo selo, sem a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, nenhuma pessoa pode ser transformada e raptada, nem sequer pode ser chamada e juntada no último dia na era da pedra angular, porque é com a mensagem da grande voz de trombeta revelando o mistério do sétimo selo que são chamados e juntados todos os escolhidos de Deus neste tempo final. Sem o sétimo selo, não há nada que possa ser efetuado no programa de Deus. Não há nada que possa ser efetuado no corpo místico de Cristo. Não há nada que possa nos ajudar para sermos transformados e raptados neste tempo final, porque tudo está no sétimo selo. Tudo está na vinda do Filho do Homem com seus anjos. E nestas explosões que faz, está a manifestação e obra correspondente ao sétimo selo em ação. O foguete fazendo essas explosões e em seguida as estrelas fazendo essas explosões é a ação do sétimo selo. O sétimo selo em ação. Vejam vocês, também quando o anjo forte desceu do céu e clamou como quando um leão ruge, 7 trovões emitiram suas vozes, ou seja, 7 explosões foram escutadas ali. Agora podemos ver que isso foi a voz de Cristo falando e revelando o mistério do sétimo selo. Esse é o foguete que nos levará à ceia das bodas do Cordeiro. Na hora zero, que é a era da pedra angular, porque já as 7 eras finalizaram, chegaram ao seu final. A era da pedra angular também, ao ser a era oitava, nos fala do princípio, nos fala de redenção, nos fala de ser restaurados à eternidade, porque o 8 representa infinito. Agora, vejam vocês, a bênção tão grande que nos correspondeu neste tempo final. Nos correspondeu a bênção de estar vivendo no tempo das explosões do sétimo selo. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho das explosões do sétimo selo mencionadas pelo precursor da segunda vinda de Cristo. Que as bênçãos de Jesus Cristo sejam sobre cada um de vocês e que estas explosões do sétimo selo sejam de bênção para todos vocês e para mim também, e nos traga as grandes bênçãos prometidas por Deus para cada um de nós. E em breve todos sejamos transformados neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Já vimos que com essas explosões o sétimo selo estaria em ação. E uma das coisas que faz é buscar os escolhidos de Deus, porque o sétimo selo é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Se vem com seus anjos, pois vem buscar os seus escolhidos com a grande voz de trombeta. Bom, isso é para esta noite, onde estaremos falando com os detalhes necessários para que seja entendido este mistério do sétimo selo, buscando aos escolhidos, conforme a São Mateus, capítulo 24, versículos 30 ao 31. E nesta ocasião, estivemos vendo o mistério do sétimo selo como um foguete explodindo, fazendo 2 explosões, e na segunda, saindo 5 estrelas,
e uma dessas estrelas explodindo e saindo 5 estrelas mais, e em seguida uma dessas estrelas explodindo e saindo 5 estrelas mais. Recordem também que 5 é número de graça e que também quantos ministérios Cristo colocou em sua igreja? 5 ministérios. Assim que, com um destes ministérios, vejam vocês, cada explosão, encontramos que tem um ministério aí que explode e realiza o trabalho onde explode essa estrela e os 5 ministérios ou 5 estrelas surgem porque na vinda do Filho do Homem todos os ministérios estarão manifestados. Assim que vamos deixá-lo quietinho aí, porque já passaríamos do tempo necessário e já temos para a noite um pouquinho. Temos para a noite o próximo tema, o 7º selo buscando aos escolhidos. E esperamos que em breve todos os escolhidos estejam chamados e juntados, recolhidos na era da pedra angular e dispensação do reino, e sejamos transformados em breve e levados à ceia das bodas do Cordeiro. Falta muito pouco tempo. Eu não vou dizer quanto falta, mas eu vou dizer que isso é para o 7º milênio, disse Cristo, para o último dia. E se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no 7º milênio. E se não os acrescentarmos, olhem, vejam, estamos em 1998, com uns quantos meses, e já estamos muito perto de entrar ao 7º milênio com o calendário velho que temos, que não está bem, mas vejam, até com esse calendário estamos aí coladinhos ao 7º milênio. Agora, em que tempo do 7º milênio do calendário de Deus será a ressurreição dos mortos em Cristo e a nossa transformação? Não sabemos. Mas uma coisa sim sabemos, que a promessa da vinda do Filho do Homem com seus anjos, sendo o 7º selo, seria manifestado o 7º selo e seria revelado este mistério, e está sendo revelado esse mistério. As demais coisas são mais simples. O mais difícil é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. A vinda ou manifestação do 7º selo. E já o 7º selo está sendo aberto para nós. O 7º selo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, esteve se convertendo em uma revelação dada a nós, tão clara, que já podemos ver, podemos compreender esse mistério do 7º selo. Esse mistério da vinda do Filho do Homem com os seus anjos. Esse mistério do verbo da palavra vindo em carne humana em um homem do tempo final. Assinalado na Escritura como o anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Cristo em Espírito Santo estaria nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Mas esse anjo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele somente é o instrumento de Cristo para a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo neste tempo final. Por isso, João tentou adorá-lo e ele disse: olha, não faças, eu sou conservo teu e
daqueles que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Estamos no tempo mais glorioso de todos os tempos. Depois que formos transformados, daí em diante, veremos literalmente o nosso Senhor Jesus Cristo em seu corpo. Mas antes, estaremos vendo a manifestação de Jesus Cristo em Espírito Santo em seu anjo mensageiro. E estaremos escutando, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também, e em breve todos sejamos transformados e raptados. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.